O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, determinou ontem que o Senado deve instalar a CPI da Covid. Barroso concedeu liminar em ação movida pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, ambos do Cidadania. Barroso afirmou que a casa não pode se opor à comissão por conveniência e oportunidades políticas. A CPI deverá apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Em fevereiro, um grupo de 30 senadores encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um requerimento para a abertura da CPI da Covid. A coleta de assinaturas começou em janeiro. O presidente da casa afirmou que vai cumprir a decisão do ministro do STF sobre a instalação da CPI para investigar a atuação do governo na pandemia e disse que tem receio de que a CPI desempenhe uma função de palanque político neste momento da nação. A CPI vai investigar os repasses aos estados no enfrentamento à pandemia, a demora na compra de vacinas e a aquisição de medicamentos para o tratamento precoce, como cloroquina, ivermectina e azitromicina, que não tem comprovação científica no combate ao coronavírus. O pedido de CPI do ministro tem como alvo o presidente Bolsonaro e também o ex-ministro Eduardo Pazuello. E eu volto com o Rafael, no estúdio da RBC, para a discussão desse assunto que é polêmico, essa instalação da CPI da Covid, né, Rafael? Sem dúvida, Michele, muito polêmico. Eu vou aproveitar. Atenção, Twitter. Vai ser com o Rodrigo, né? Vai ser com o Rodrigo aqui. A gente está com a comunicação com a parte técnica. Eu vou chamar o pronunciamento, né, do presidente Jair Bolsonaro sobre esse tema. Ele acredita que a CPI ela foi instaurada para desgastar o governo federal. Vamos acompanhar. É sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal, mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores, é para apurar, segundo lá está na ementa do pedido de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Tá? Não é disso que o Brasil precisa. Vivendo um momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro do Supremo Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Tá? Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro. E não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, Se tiver moral, um pingo de moral, ministro Barroso, mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso aí, doutor! Bolsonaro Cristóvão do Espírito Santo a respeito desse tema, CPI da pandemia. É justificável, é o momento, a instalação dessa CPI, Cristóvão? É algo que eu falei mais cedo, Rafael. O que existe hoje, infelizmente, é um uso político da enfermidade, da pandemia. Isso está muito claro. E no nosso sistema jurídico existe uma anomalia que hoje está representada pela atual composição do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um poder que reiteradas vezes tem interferido nos outros poderes, o que fere o princípio da independência e harmonia entre os mesmos. Nós vemos o Supremo legislando em diversas matérias, nós vemos o Supremo administrando o país, não é? Muitas vezes acionado por partidos menores no Congresso. Isso tem ocorrido reiteradas vezes e agora não é diferente. Existe uma pressão política, porque ano que vem é um ano importantíssimo, eleitoral, e essa pressão política, usando a pandemia como veículo, levou a essa decisão, que eu entendo ser uma decisão completamente antijurídica,
porque ela interfere diretamente na operacionalidade e na viabilidade de um outro poder, que é o Poder Legislativo. Acho totalmente uma espécie de excrescência mesmo que foi determinado. Agora, que será um palanque político, indubitavelmente. Ali será uma arena para debates, pensando nas eleições do ano que vem. Eu acho isso deletério, acho isso temerário e, infelizmente, seremos obrigados a testemunhar esses fatos. Fabrício Rosa, a sua opinião sobre esse assunto. Justifica a instalação dessa CPI? Bem, meu querido Rafael, você que está nos assistindo, a CPI ela nasce do clamor do povo. Eu acho que quem não deve não teme. A CPI é um direito da minoria. Isso está na Constituição Federal. Basta 1/3 dos parlamentares do Congresso assinarem e pedirem à mesa, esse 1/3 deve ser ouvido. Quem não deve não teme, várias CPIs já aconteceram no Brasil, CPIs nos anos 90, eu me lembro aqui do PC Farias, CPI agora mais recente dos Correios, teve até uma CPI do Carlinhos Cachoeira aqui de Goiás, enfim, várias CPIs já aconteceram, quem não deve não teme, e eu acho que deveria até ampliar o foco. Nós deveríamos verificar os casos de corrupção que tem acontecido país afora. Eu tenho percebido uma preocupação muito grande da população, as prefeituras que não têm colocado no sistema o número de pessoas que foram vacinadas, se isso é ineficácia, se isso é inércia, e se é inércia porque até hoje não foi criado um sistema bom para isso, um sistema de fácil utilização, ou se isso é corrupção. O fato é que quem não deve não teme, nós temos que sim que apurar, e o que o ministro Barroso decidiu simplesmente é o que está na Constituição e é o que foi usado em outros casos. 1/3 dos deputados ou dos senadores pedem à mesa, colocam ali um fato que é determinado por um prazo certo, se não me engano 120 dias, um prazo determinado, e esse 1/3 tem que ser ouvido. É a voz da minoria que deve ser ouvida em uma democracia e é assim que está estabelecido na Constituição. Ele apenas reafirmou o que está estabelecido na Constituição, parece que vai ser levado ao plenário. Se for levado ao plenário, o plenário vai dizer que se ele reafirmou ou não o que está na Constituição. Mas o que ele faz é isso, é afirmar que a Constituição diz que se 1/3 dos deputados assinam, a CPI tem que ser instalada. Ele não mandou instalar, ele apenas disse que os deputados e os senadores que pediram têm direito de instalar por terem 1/3 das assinaturas. Está dentro da regra do jogo, Jean Lopes? Esse jogo nefasto que a oposição brasileira faz, aproveitando de uma forma oportunista de uma tragédia que é a Covid-19, está dentro do jogo. Agora, se o jogo é leal e honesto, é outra história, né, Rafael? Eu vou olhar, eu estou com a lista dos senadores que assinaram ao lado do Jorge Cajuru. O Jorge Cajuru, aliás, que fez uma cortina de fumaça danada sobre a questão do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, apareceu em diversos meios de comunicação, inclusive aqui no nosso jornal, deu uma entrevista longa aqui para nós, né, bateu no peito, dizendo que não, dessa vez vai a plenário, dessa vez nós vamos impeachment o ministro Alexandre de Moraes, que é um antidemocrata e tudo mais. E agora, e passou, né? Depois que ele conseguiu jogar para a galera, ele que é um jornalista, um senador que teve a origem de sua vida pública no jornalismo esportivo, inclusive já trabalhamos algumas vezes, em algumas oportunidades, fizemos alguns programas juntos, ele jogou para a galera e agora está calado, porque o pedido de impeachment dele foi para dentro da gaveta. Como todos que chegam ao Senado pedindo impeachment mas dependia só dele naquele momento? Não, mas ele bateu no peito aqui e falou que tinha gente no Senado em quantidade suficiente para colocar para frente aquele pedido. Não depende dele, depende do presidente do Senado, né, que é quem dá a última palavra. Só que o Cajuru, nesse jornal aqui, em outros que eu vi de entrevista, ele apareceu na Jovem Pan, ele apareceu em vários canais que deram oportunidade para que ele jogasse a cortina de fumaça, né, de uma forma demagógica, como é usual dele. Eu estou aqui, Rafael, olhando quem assinou, juntamente com o senhor Jorge Cajuru e com o senhor Alessandro Vieira, o pedido de impeachment, de CPI. Nós temos, por exemplo, o Prates, que é do PT do Rio Grande do Norte, nós temos o Contarato, da Rede, nós temos a Mara Gabriel, do PSDB, nós temos o Cid Gomes, do PDT, o irmão do Ciro Gomes. Ou seja, o que há de mais radical na extrema esquerda, na oposição, que quer de todas as formas retomar o poder no Brasil, usa de todos os meios possíveis e impossíveis e quer desarticular, quer enfraquecer o governo federal no momento que o governo federal mais precisa de se concentrar na luta contra a pandemia.
esse pessoal, né, provocado por Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, e na canetada do senhor Luiz Roberto Barroso, esse pessoal está fazendo um desserviço à população brasileira, né, demagogicamente, de uma forma hipócrita e oportunista. A verdade é essa. É uma decepção profunda ver um senador aqui de Goiás misturado com o lodo, com o que há de pior no Senado Federal, com os piores nomes que pertencem àquela instituição, àquele poder do Brasil, né? Gente como Cid Gomes, que no ano passado pegou um trator, ano passado, ou 2 anos atrás, pegou um trator e jogou o trator em cima de dezenas de policiais, e ao lado desses policiais estavam mulheres, estavam crianças, e ele jogou um trator. Naquela ocasião ele poderia ter matado várias pessoas. Esse senador, Cid Gomes, é que está junto com o Jorge Cajuru e com o Alessandro Vieira, pedindo essa CPI atestada por um militante da extrema esquerda lá no STF. Rafael. Fabrício, qual a sua opinião a respeito desse assunto e se essa CPI ela deve também abranger estados e municípios? Afinal de contas, são 3 entes da federação envolvidos diretamente na Covid-19. Olha, nós temos que verificar se o Senado e a Câmara, no caso, teria competência para abranger. Eu acredito que tenha. E eu sou a favor, sim, quem não deve não teme. Os casos de corrupção, os casos de denúncia têm que ser analisados, especialmente de falta de oxigênio, porque tanta gente morreu com falta de oxigênio. Agora, a discussão aqui é se é legítimo. É legítimo, está na Constituição, não é uma determinação do Barroso. O Barroso simplesmente disse, a Constituição diz que se há 1/3 de assinatura, se mandou para a mesa, se tem fatos, tem que se cumprir. Então, na verdade, na minha visão, está acontecendo o contrário. Várias CPIs passaram, cumpriu-se esses requisitos, esses são os requisitos, e não se discutiu se podia abrir ou não a CPI. Nesse caso, os requisitos estão cumpridos. Tem que se abrir a CPI, tem que se apurar tudo isso, e faz parte do jogo da democracia. No jogo da democracia, os lados opostos vão se enfrentar. E esses 1/3 de deputados e senadores têm o direito. O contrário disso é ditadura. Nós temos sim que ampliar ao máximo, casos de corrupção têm que ser apurados. Hoje, vindo para cá, no restaurante, conversando, várias pessoas preocupadíssimas com esse caso aqui de senador Canedo, se não me engano, o rapaz vendendo vacinas. Isso talvez esteja acontecendo no Brasil todo. Por que não há um sistema eficiente que fiscaliza quem de fato está tomando a vacina e quem não está? Baseado no CPF ou de uma forma mais simples, tirando uma foto da pessoa, colocando nesse sistema, enfim. Por que não há esse sistema? A população está preocupada com a corrupção porque isso é a nossa vida que está em jogo. É a vida da minha mãe, da minha tia, a vida nossa que está aqui. Então eu acho que quanto mais ampliar, mesmo que para os governos estaduais, eu não vejo nenhum problema. Rafael, lembrando, já que o senhor Fabrício falou da Constituição brasileira, lembrando que a Constituição brasileira também disse que o Senado deve abrir pedido de impeachment para um ministro do STF que ferir a Constituição, que passar por cima da Constituição. E isso tem acontecido todos os dias, inclusive numa canetada de um dos ministros atacando a Constituição no ato mais antidemocrático já visto. Ele mandou prender um parlamentar que tem direito à expressão, pode falar o que quiser, seja bobagem ou não, é um direito dele, e mandou prender um deputado federal num ataque claro à Constituição. E o Senado ficou de joelhos. E a Câmara dos Deputados Federais ficou de joelhos. Né? Devemos lembrar que nesse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre, teve mais de 3.500.000 assinaturas no abaixo-assinado pedindo que o presidente do Senado instaurasse esse pedido de impeachment. E esses 3.500.000 cidadãos brasileiros foram ignorados pelo Senado. Então a Constituição brasileira ela tem que ser respeitada, mas respeitada por todos, sem exceção. Ela é a lei suprema do Brasil. Todos nós, todos aqui presentes nesse estúdio, senadores, ministros do STF, temos que nos submetermos à Constituição. Mas isso não tem acontecido, Rafael. Cristóvão do Espírito Santo, que é advogado, pode falar um pouco sobre isso, né? A questão da constitucionalidade. Existe muita afronta à Constituição ou o Jean Lopes
está equivocado? Cristóvão, sua visão como advogado. Não, as afrontas são inúmeras. Esse exemplo que citou do deputado Daniel Silveira, que foi preso por manifestar uma opinião, independente da maneira como ele o fez, mas ele tem esse direito, é um caso clássico em que se vê a violação à Constituição. É o que eu falei no início. A gente não pode olhar para essa CPI com olhos totalmente isentos de uma realidade. A realidade é que existe uma anomalia no nosso sistema jurídico, existe uma anomalia no nosso sistema de equilíbrio entre os poderes. Essa anomalia é provocada por um órgão do judiciário, o órgão máximo, que tem interferido flagrantemente no Poder Executivo, flagrantemente no Poder Legislativo, inclusive excluindo competências desses poderes, excluindo determinações constitucionais para que esses poderes possam ser exercidos na plenitude. Isso é um fato há muitos anos, não é de agora. E esse fato da CPI simplesmente acrescenta, não é, mais um episódio nessas violações ao texto constitucional e especialmente no que se refere à independência e harmonia dos poderes. Hoje, o órgão mais poderoso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que tem feito incursões no Poder Executivo, exercendo funções que são de competência exclusiva do mesmo. No Legislativo não tem sido diferente em diversas matérias. Então, na verdade, esse poder avocou para si competências que não possui. E não dá para olhar para esse fenômeno que ocorreu agora, da instalação dessa comissão parlamentar, sem enxergar que existe uma anomalia em todo o sistema, que de alguma forma tem que ser corrigido. Pela Constituição do país, quem exerce, entre aspas, vou usar essa expressão hoje muito em voga, esse poder moderador, especialmente em relação ao Poder Judiciário, é o Senado, que infelizmente não tem o feito, tem deixado isso de lado e tem se subordinado, como os demais poderes também o têm feito. Isso é um equívoco, isso é um problema seríssimo, porque gera essa anomalia no nosso sistema jurídico. Precisa ser corrigido urgentemente, porque do contrário, nós teremos, infelizmente, uma ditadura de um poder sobre os demais, como já está ocorrendo. Rafael? Pois não, rapidamente, pois não. aquela hora eu li alguns dos nomes que assinaram o pedido da CPI ao lado do Jorge Cajuru, do nosso senador Jorge Cajuru, nosso porque é de Goiás, ele foi eleito aqui em Goiás. Sabe quem está nessa lista? Quem está ao lado do Jorge Cajuru, travando pela justiça no Brasil? Não sei, Jean, não sei. Renan Calheiros. Você conhece Renan Calheiros? Renan Calheiros, ele até pouco tempo atrás tinha 15 processos no Supremo Tribunal Federal, na gaveta dos ministros lá do Supremo. Alguns desses processos caducaram, né, prescreveram, porque estão há muitos anos lá sem ser julgados. Então, o Renan Calheiros, também o José Serra, que foi pego pela Lava Jato, né, vários processos de corrupção, a Lava Jato ou denunciou, mas ele ganhou uma canetada de presente do Gilmar Mendes, seu parceiro de partido, que é o PSDB. Então, é essa gente que está pedindo uma CPI. Né? Aí a gente deixa de olhar a questão legal, que o senhor Fabrício abordou, e abordou corretamente, da legalidade, para a gente abordar a questão moral. Renan Calheiros tem moral para pedir CPI no Brasil? Um homem com 15 processos no Supremo Tribunal Federal? Agora, me decepciona ver um senador goiano marchando ao lado de Renan Calheiros. Muito bem, vamos lá então, notícia de última hora aqui. Atividades econômicas em Goiânia fecham nos próximos 14 dias. A gente cita a fonte, não tem problema nenhum. Uma notícia do jornal O Popular, de última hora, né? Abrem aspas para Rogério Cruz, que diz que nos primeiros 14 dias... Goiânia esteve fechada, agora 14 dias abertos, né? Naquele momento. Existe a preocupação hoje, neste momento, que Goiânia está abaixo dos 90% de ocupação de leitos. Já melhorou, a situação era muito mais crítica. Mas ele diz que Goiânia está fazendo uma mobilização para abrir mais leitos, mas a dificuldade hoje é outra, não é apenas a questão de leitos, mas a contratação de médicos. Fabrício Rosa, sua opinião sobre mais um fechamento aí em Goiânia, que já estava previsto, na verdade, Fabrício? Olha só, como eu havia dito antes, eu
sou bastante técnico, eu acredito que nós temos que analisar esses dados. Os dados de ocupação de UTIs e de leitos de enfermaria são a nossa principal referência. Nós temos que acreditar nisso. No passado nós vimos cenas terríveis de pessoas invadindo hospitais, xingando médicos, xingando enfermeiros, querendo mostrar que era mimimi, que era fajuto, que não tinha pandemia nenhuma, que não tinha Covid. No início, inclusive, duvidavam do próprio Covid. Então, nós precisamos acreditar nos médicos. Nós temos que levar esse dado em conta, se está acima de 90%, se está acima de 80%, para definir tecnicamente se vai abrir ou se não vai abrir o comércio de Goiânia, o comércio da capital. Jean Lopes, a sua opinião, estava dentro do previsto, né, Jean? Sim, estava dentro do previsto. Me parece que a decisão do rodízio, né, dos 14 dias ainda não existe a certeza da continuidade, Rafael, ou existe? Me parece que o governador diz que, de acordo com a demanda, se teria, por exemplo, UTIs que não estivessem totalmente lotadas, talvez ele mudasse o pensamento. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Eu só espero que aquilo que eu venho clamando aqui há muito tempo, que exista um equilíbrio entre a proteção do cidadão na questão sanitária e na questão da fome, do emprego. Eu clamo por esse equilíbrio, Rafael. Muito bem.